começar então? Então fechou. Começando a contagem do tempo. Aí tem um outro negocinho no final que você vai descobrir depois. Ai, meu Deus. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre aqui mais uma vez. Esse é o episódio número 116. Eu vou ter que colocar uma plaquinha ali na frente, hein, Ana? Daí vai parecer que eu realmente sei exatamente o número. Porque eu me perco. Passou do 100, eu não sei falar o número, daí isso me incomoda. 116º. Basicamente é esse episódio. Eu sou o Alexandre, como eu já falei pra vocês. Antes da gente começar o podcast, tem aqueles avisos iniciais pra vocês pausarem o vídeo aí, ou até seguir com o vídeo assim mesmo, mas sigam a gente aí no YouTube, já deem um like no vídeo, porque daí isso ajuda a chegar em mais gente, né, esse conteúdo. Mandem pros amigos de vocês. Quem gosta de escutar no Spotify também, lá dá pra dar like também. Então, aproveitem para dar um like no Spotify. Assim você vai divulgando mais pras pessoas. Acompanhe a gente no Instagram para ver quem que passou por aqui, né? Às vezes você perdeu um episódio ou outro. Tem lá anotado quem que veio, alguns cortes interessantes dos episódios. E, basicamente, é isso de aviso inicial. A gente tá aqui com a Carol. Prazer, Olá. Carol. A Carol encalorada, né, Carol? Eu sou. Vamos ver quanto tempo a Carol aguenta com o ar ligado direto nela. Daqui a pouco eu vou colocar no 18. Mas é um prazer estar recebendo você aqui, Carol. Prazer é meu. Você pode falar teu nome completo? É Carolina Silvida Lagrana. Agora é de Souza no final. Agora de Souza. Agregou mais um ainda. Agreguei. O Ricardo falou que deu uma brasileirada no meu nome agora. Mas ficou chique e brasileirado. Tá tudo certo. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente tem um patrocinador super importante hoje também, que é a Maranho Movelarias. Por que você escolheu a Maranho, Carol? Então, a Maranho é uma empresa que eu tenho um amorzinho por eles, é uma relação que já é uma amizade, assim, sabe? É muito legal. A Lilian que me atende lá, ela é a esposa de um dos donos. E eu conheci eles no começo da carreira ali de arquiteta. Quando eu me formei, eu precisava conhecer os fornecedores, né? Eu não tinha nenhum exemplo, assim, de na família, né, pra seguir, alguém pra me direcionar na área ali. Então, eu pegava, via uma loja, às vezes me identificava, via algumas vitrines legais e entrava pra conhecer. Ali na Carlos de Carvalho, né, teve um dia que eu parei o carro lá e bati em todas as lojas. Foi em todas. Fiz várias amizades até hoje, muito legal. E a Maranhão foi uma delas, que daí bati lá na portinha deles, quando eles tinham o showroom. Aqui, acho que era na Água Verde ali, se não me engano. E daí a Lilian que me atendeu. E, nossa, ela... Ali nasceu a história. É ali que nasceu. Ela é sensacional. Ela tem um atendimento, assim, muito bom, assim. Então, só conhecendo ela pra saber, assim, sabe? Que agora ela já realmente é minha amiga. Então, daí, desde lá, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. Começou a fazer coisas pequenas, né? Hoje, graças a Deus, já começam a fazer coisas maiores. Eles têm um processo muito legal de fabricação. E eles fazem sob medida, do jeito que você sob quiser. medida. Então, eu gosto muito porque eles ficam ali entre um meio termo, entre uma loja grande e um marceneiro pequeno, assim, sabe? Porque eles fazem negociações muito boas, né? Parcelamentos bons para os clientes, então isso ajuda muito na hora da obra. O atendimento, antes, durante ou depois, é muito bom. Faz uma diferença do caramba. Faz muita. O pós, né? Não adianta só saber vender, né? Depois sempre acontece alguma coisinha, né? Não adianta. Não tem... É difícil a gente fazer uma obra que não tenha um traquinho que aconteça, né? Então é normal acontecer. Então o pós também é muito importante, eu gosto bastante. E o processo fabril deles também, nossa, é sensacional. Show. A laca deles, assim, ó, é perfeita. Tá justificado. E eu aproveito pra falar, se tiver algum fornecedor aí que não faz pós-venda, você tá morto. Porque acho que de todos os... Sei lá, eu não lembro do último episódio que a gente teve aqui, que a gente não falou do fornecedor, que o pós-venda não é bom. Então, quem às vezes tem preguiça de pensar nisso, já fica mais uma dica aí, porque o pós-venda é fundamental para perpetuar o negócio, né? Exatamente. Não adianta ter um produto bom, vender, atender bem, e daí depois que vendeu, recebeu, acabou. Não, você né? tem que fidelizar tem o que dar o cliente suporte, depois, né? Também, né? Porque não adianta só vender e tchau. Senão... Depois você fideliza e você consegue outras coisas também, indicações, né? Isso e tem que manter, né? Tem que dar... Não, a gente não tá falando de garantia da lei e tal, mas tem que ser parceiro. O mercado é complexo, então se você deixa esse lado aí que é super importante, deixa de executar,
Aí Sinto não... muito, os outros vão passar na frente, tá? Então não importa o seu tamanho, você tem que ter pós-venda e ponto. Exatamente. Então, basicamente, Maranhão, show. Aproveitem para seguir eles nas redes sociais. A Carol, as redes sociais da Carol também vão ficar passando aqui. Então, aproveitem para seguir todo mundo no Spotify. Nós do Spotify, os outros no Instagram. É só no Instagram, né, Ana? Que tem deles que tá passando aqui. O da Carol é Instagram. Da Maranhão também é Instagram. Então, sigam eles no Instagram, a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. E é isso. Vamos pra nossa conversa, então. Carol. Pode me chamar de Carol, porque quando estiver brava comigo, você me chama de Carolina, tá? Eu falo isso pra todos os meus clientes. Se algum dia vocês ficarem bravos comigo, me chama de Carolina. Mas no dia de hoje me chama de Carol. Deixa a Carol e tá tudo certo. De onde é que você veio com esse universo da arquitetura aí? De onde é que você tirou isso? Eu acho que desde sempre. Você é arquiteta, né? Eu sou arquiteta, Até eu tava falando com o meu primo esses dias aí, ele falou assim, cara, é incrível, né? Você sempre soube que ia ser arquiteto. Ah, você sempre soube, então? Sempre soube. Desde pequena. Desde pequena, eu sempre soube. Porque era brincar de boneca, eu nunca brinquei de boneca, na verdade. Eu sempre montei a casa da boneca. Ah, achei que você depenava as bonecas, cabeça pra um lado, perna pro outro. Eu sempre montei a casa da boneca e fazia, tipo, aquelas condomínio e não sei o quê. E pegar a boneca e brincar. Acho que eu nunca brinquei de boneca. Você fazia só a primeira parte. Exatamente. Mas eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Cabana, né? Fazia aquelas cabanas. Nossa, as cabanas que eu fazia, gente. Ó, dá pra construir. Profissional, cal, cuidado aí, ó. Não tinha o varal, eu acho. Não. Não, acho que desde sempre mesmo. E quando veio um insight, assim, que eu falei, nossa, é arquitetura, que, tipo, antes eu nem sabia o que era arquitetura, né? Uhum. Meu avô tinha oficina. E eu, na 8ª série, eu tive uma aula de empreendedorismo, que eu não lembro qual que era a atividade acho que a gente tinha que montar uma empresa, alguma coisa assim. Uhum. E eu meio que peguei a oficina do meu avô e eu meio que reformulei ela ali, assim, sabe? Uhum. Mas eu pensando, não no empreendedorismo, pensando na estética da empresa, entendeu? Daí fiz uma maquete da Caramba, sério? Aí que daí lá que começou, assim, sabe? Que daí já no primeiro ano a gente já começou a falar de vestibular, tudo, né? Aí que eu comecei a conhecer um pouco mais, eu já dei arquitetura. Sempre arquitetura. Na realidade, eu gostava muito do design de interiores. Daí, na época, até fiquei meio em dúvida. Daí eu falei, não, vou fazer arquitetura, porque é um campo muito maior, né? Uhum. Então, eu posso fazer a parte arquitetônica, interiores. Dá pra você destruir parede. Posso destruir parede, mas eu nem sabia disso na época, não tinha noção dessa diferença. Mas eu achava que tinha várias coisas, né? E poderia abrir um mercado, né? Então, enfim, vai que eu gostasse de paisagismo, urbanismo, não sei, né? Pelo jeito que você tá falando, não tanto. Nossa, não, urbanismo, adoro. Não. Aí a gente é team não urbanismo. Não tem condições, não consigo, não vai. Daí falei, não, vou fazer arquitetura mesmo, daí fiz vestibular, tudo, daí entrei pra Positivo. No ano que eu entrei na Positivo, tiraram o design de interiores da grade dentro da arquitetura. Aí tinha uma turma lá extracurricular, daí eu até fiz, mas era bem básico, assim, sabe? Daí eu fui procurar estágios na área de interiores. Uhum. Aí sim, daí lá que eu aprendi tudo da parte de interiores e realmente, assim, a parte que eu amo. Uhum. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não consigo, assim, eu acho que eu nasci pra fazer isso mesmo, porque eu não consigo imaginar qualquer outra coisa. E daí, depois que eu me formei, eu saí do escritório que eu fazia estágio. Eu me formei no dia tal, no dia seguinte saí do escritório, no outro dia eu já tava no Instagram anunciando o teu escritório. Meu escritório, não era mais Facebook na época, né? Então eu já tava... Nossa, que engraçado, já tava anunciando lá. Então isso me ajudou bastante, assim, pra começar também, sabe? Não sei, desde o começo eu tive essa ligação ali com a rede social, porque igual eu falei, eu não tinha ninguém eu não sabia como começar, não tinha noção nenhuma, né? Então eu vi na rede social uma oportunidade. Eu falei assim, dali que eu vou achar cliente, porque eu não tinha nem parente pra me contratar, entendeu? Porque na minha família não é o costume contratar arquiteto. Quase ninguém contratou arquiteto na minha família. Então, tipo, não era uma coisa assim da minha realidade, sabe? Então eu falei, não, eu preciso entrar nesse mundo, né? Então tem esses grupos de
de divulgação, de empresas, Clube da coisas, Alice. né? Foi aí que eu comecei. No Clube da Alice. Clube da Alice, Olha, exatamente. show. Eu ia chegar nesse ponto. Aí, roubei. Não, daí eu já tinha feito um projetinho ou outro pra uma amiga da minha mãe e tal. Eu reformei o apartamento da minha mãe, né, no projeto, não executou, mas fiz o projeto. Aí peguei e montei da Carol, uma... aí sacaneia, Tá na hora, né? mãe, de eu executar o meu projeto. Não, Deus o livre, fazer outro. Porque lá não vale mais. Aí, daí fiz uma postagem lá. E fui bem sincera. E, gente, eu tô começando. Era, sei lá, meu primeiro semana ali. Eu realmente tava começando. E fui super sincera. Escrevi um textão lá e fiz uma postagem com 4 imagens de projeto e tal. Deu 110 comentários na minha postagem. Caramba. E daí... Mulher é muito unida, isso que é legal. Não, foi muito massa. E eu atendo gente de lá até hoje. Sério? Daquela... Nem deu tempo de responder os 110. Daquela postagem. Não, é assim, eu falei com todo mundo. E de lá mesmo. Já surgiu coisa. E, não, eu fechei bastante projeto dessa postagem. Assim... Foi daquele jeito, né? Não ganhei dinheiro nenhum, mas pra mim tava balando. Não, mas o bom é, tipo, começar, né? Sim, eu acho que exatamente. quando você quebra esse meio do caminho, assim, tipo... Porque você poderia ter escolhido não postar. Você poderia ter postergado, poderia ter empurrado a barriga até não sei quando. E ficar com medo também, né? Eu vejo que tem muita gente que tem medo, Sim, né? Muita gente tem medo. Pensa muito. E daí eu fui lá e fechei... Eu acho que fechei 6 projetos daquele Caramba! negócio lá. Sei lá, acho que pra quem tá começando eu achei bastante coisa. E você não pensou assim, nossa, que fácil, por que o pessoal reclama? Não, mas eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. Eu queria mais. E daí eu morri de medo de não dar conta também, né? Então, mas o meu marido, né, que era meu namorado na época, ele sempre falou assim, cara, vai. Agora que postou, agora aguenta? Vai, fecha. Se o 110 querer fechar com você, fecha o 110. Você dá um jeito. Eu largo o meu trabalho. Você dá um jeito. Ele já tinha a empresa dele, tudo, então ele já tinha uma outra mentalidade, né? Aí eu falava assim, não, beleza, vamos lá. E eu ia fazendo as coisas, fechando o projeto, dava vida, assim, pro projeto. No começo, eu realmente não ganhava dinheiro com o escritório. Mas eu ganhava realmente experiência, tive muitos perrengues. A minha chefe, na época, né, que era do meu estágio, nossa senhora, eu ligava chorando pra ela. Sério? O que eu fiz na minha vida? E ela me ajudava muito. Ela, Fran, socorro! Mas faz agora, parte, o que eu faço? Eu teve, acho que 2 vezes que eu liguei chorando pra ela. E ela me ajudou bastante. Ela foi uma mãezona comigo, assim, no começo. E hoje é muito legal que a gente troca figurinhas, né? Show. Então, ela é uma fofa. Ela me ajudou bastante mesmo. E daí eu comecei a realmente a correr atrás das coisas, a estudar um pouquinho mais. Daí eu comecei a ver que as coisas começaram a crescer, né? Comecei a pegar bastante projeto. E eu comecei a ver que daí eu não tava dando conta e que eu precisava estruturar melhor o escritório, né? Daí eu falei assim, não, eu preciso estudar. Aí comecei a estudar as coisas com 2 anos de escritório. Até eu acho que eu demorei muito pra perceber isso, assim, sabe? Aí eu comecei a perceber que, assim, que eu tava pagando pra trabalhar. Você pode trabalhar de graça. Você trabalha de graça quando, pelo menos, quando fecha as contas. Não, quando paga os seus custos, né? Mas não pagava nem meus custos o que eu fazia aqui no escritório, sabe? Errada. Daí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, faz 2 anos que eu tô pagando pra trabalhar. E assim, eu não tinha condições pra fazer isso, né? Putz, tinha que ter contratado você nessa época, então. Mas tudo é aprendizado, né? Não, exatamente. Então, assim, eu não sou daquela pessoa de me desesperar, vou largar tudo, entendeu? Não, beleza, vamos estudar pra ver o que tá acontecendo e tentar resolver esse BO aí, né? Vamos fazer dar certo. Eu tô aqui, já perdi 2 anos. Se eu começar a fazer outra coisa, né? Vou perder mais 2 anos. Então, o tempo não volta, né? Infelizmente, passou e você tem que... Exatamente. Daí fui estudar e daí conheci esse amor pela parte de gestão de escritório. Aí que eu comecei a estudar mesmo, aplicar as coisas, comecei a montar o processo do meu escritório. Então foi tipo uma necessidade. Foi a necessidade, Não foi assim, está tudo bem, então vou buscar aqui ferramentas de gestão. Daí que eu vi assim, o quanto eu me ferrei, entendeu? Eu falei assim, cara, e não precisa a gente passar por isso, sabe? É uma pena a faculdade não preparar a gente pro mercado de trabalho.
É uma pena mesmo, porque tem muita gente talentosa que acaba não seguindo na arquitetura por conta da dificuldade do mercado de trabalho. E eu acho uma dó isso. E eu vejo muito disso porque na minha colação teve 74 pessoas na minha colação de grau. E eu acho que dá pra contar em duas palmas da mão, assim, quem que tá na área mesmo, assim, sabe? E quem tá indo bem, então, quem tá, tipo, realmente indo bem nessa parte, acho que não fecha uma, talvez. É uma área bem complicada, mas é uma coisa legal, assim, só que a gente aprende a ser muito técnico, né, na faculdade. Sim. Então, eu vi essa necessidade, comecei a estudar, e daí, na pandemia, eu falei assim, eu vou bolar um curso disso. Tava todo mundo querendo fazer curso na pandemia, né? Bolar um curso lá no Hotmart. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Comecei a gravei uma meia dúzia de aula, montei estrutura. Nada técnico daí. Ali você já tava imersa na parte de gestão. De gestão, exatamente. Pra ajudar arquitetos. Falei, não, vamos se ajudar agora, né? Não quero que passem o que eu passei. E eu sempre tive na minha cabeça, assim, que mercado tem pra todo mundo. Porque a gente consegue atuar em várias áreas, né? Então, eu gosto muito de ajudar as outras pessoas. E eu não vejo os outros arquitetos como meu concorrente. Eu não vejo, porque eu sou eu, você é você. Então, você tem suas qualidades e eu tenho minhas qualidades, sabe? Então, a gente nunca vai trabalhar igual. É muito difícil achar um arquiteto que trabalha igual. O nome das etapas é igual, é a mesma. Mas a gente sempre vai ter alguma coisa diferente. O atendimento, o processo, alguma coisa sempre vai ser diferente. Então, eu acredito nisso e eu falo, não, eu vou ajudar as pessoas. Aí comecei a bolar o curso, daí tava bem corrido, não consegui dar muita continuidade, mas tava com bastante calma, sabe? E uma menina que estudou comigo no Bom Jesus, ela largou o odonto e foi fazer arquitetura, e ela me mandou uma mensagem. E falando assim, Carol, você não faz uma consultoria pra mim? Porque eu tô meio perdida, assim, eu vou me formar, eu acabei de me formar, se não me engano, não sei o que fazer. A Ana, uma fofa. Ela que abriu essa porta aí pra mim. Aí eu falei, não, tudo bem, eu faço. Daí eu falei pra ela, já tô montando o curso, mas assim, eu nunca fiz consultoria, então vamos fazer a consultoria. Eu não cobrei nada dela, eu queria pagar. Eu falei, não, eu nunca fiz, então que susto, né? Depois você me dá um feedback. E é isso aí. Dela, eu falei, talvez? Não, eu falei, ela grava, já fui esperta, eu gravo um vídeo me dando um feedback. Eu não tenho nenhum feedback pra lançar meu curso. Já vou ter um primeiro feedback, né? Aí tá. Daí fizemos a consultoria. Durou umas 3 horas a consultoria, assim, com ela, sabe? E você já tinha alguma coisa estruturada já, assim? Tipo, o esqueleto do que vocês iam conversar? Eu tinha o do curso, e o curso era, assim, baseado no mapeamento de processos. Então, eu já tinha o mapeamento de processo do escritório bem estruturado. E eu já tinha equipe no escritório. Então, isso foi muito legal, porque eu já tinha passado por vários processos pra ajudar quem tava começando. Eu já tinha passado por o que ela tinha passado, sabe? Só que eu não queria que ela desse continuidade no meu erro lá do começo, entendeu? Senão você podia falar pra ela assim, não, faz 2 anos primeiro, do jeito que você quiser, depois a gente conversa. Não. Melhor não. Queria realmente ajudar ela. Aí, a gente fez a consultoria, terminou a consultoria. Fiz uma postagem no Instagram, gente. Acabei de fazer minha primeira consultoria para uma arquiteta, para gestão de escritório. Tô muito feliz, não sei o quê. E foi tão legal que eu não vi o tempo passar, assim, na consultoria, sabe? E eu postei, e 3 arquitetos vêm falar comigo. Eu falei, opa, eu acho que eu posso cobrar por isso, né? Ou você é muito sortuda. Eu acho que eu posso cobrar por isso. E eu tô aqui me ferrando que eu não tô conseguindo tempo pra gravar o curso. Por que eu não foco numa consultoria? E faço uma coisa muito mais personalizada pro arquiteto, né? Tem tanto curso aí, que daí é um curso que você compra no Hotmart, mas é uma coisa geral, genérica, assim, genérica, exatamente. Então, você não vai conseguir aplicar na realidade daquela pessoa, no mercado daquela região, no dia a dia, né? Então, daí comecei a fazer as consultorias e a ideia era que a consultoria fosse 1 hora de consultoria. Até tem que atualizar lá no site, que fala, acho que é de 2 a 3 horas. E a consultoria leva 7. É de 5 a 7 horas a consultoria. A gente fica ali dá 1h07, 8 da noite ali, faz uma pausa e vai conversando. Daí eu vou falando sobre todos os processos do escritório, ensinando cada etapa, técnica de venda. Eu mostro todos os documentos que eu tenho do escritório. Então, o escritório agora vai fazer 7 anos, então já tem
bastante coisa, assim, eu já errei muito, gente. Então eu falo, basicamente na consultoria eu falo muito de coisa de erro, muito erro, porque é com os erros que a gente aprende, né? Então eu falo muita coisa que eu errei para as pessoas não repetirem isso, né? Aí eu tento analisar também como que tá a real situação dessa pessoa, pra gente criar estratégias, metas, né? E vou conversando com eles depois, assim, também, pra saber como que tá indo, pra ir ajudando, assim. E é legal que durante a consultoria eu também aprendo. Porque tem gente que chega aqui que também já conhece de algumas outras coisas, né? Então... tem gente que manja muito do financeiro, por exemplo. Não, a parte financeira a gente não precisa conversar. Não, daí você fala, não, mas é que eu faço assim e agrega, né? Exatamente. Não, aprende muita coisa mesmo. E é muito engraçado também que o mapeamento de processo... Pra quem não sabe o que é mapeamento de processo, gente, mapeamento de processo eu sempre falo que é um jogo de tabuleiro que você vai montar no teu escritório. E tem todas as casinhas. Então tem a casinha de início e fim, né? Então vai com o peãozinho andando ali. E daí cada casinha, né, tem a direção que você tem que tomar. Então, aí você fazendo isso no teu escritório, você vai entender como que funciona todos os seus processos. E então, durante a consultoria, eu mostro tudo isso e eu já faço uma autoanálise também do meu mapeamento de processos, né? Porque isso muda sempre. Sim, ele nunca é o mesmo, ele já mudou 300 vezes, eu acabei de mudar ele. Então, a consultoria também, toda a consultoria, ele acaba mudando o mapeamento, porque eu vou apresentar sempre o meu mapeamento atual. Versão, né? 85, né? Tipo isso. Então, eu acabo até fazendo uma análise dele também, ali na hora, né? Falo, opa, aqui talvez agora dê pra gente dar uma mexida. E a gente vai conversando e vai fazendo essa troca. E assim, é muito legal mesmo, porque na parte que a gente conversa também é a parte de orçamento, né? Parte de prospecção de cliente, a finalização do projeto. Onde que a galera tem mais... Você consegue mapear... Não mapear, assim, tecnicamente, mas tipo... Onde que a galera tem mais dificuldade? Ou que é tão comum, assim? Eu acho que... Não sabe cobrar? Cobrar ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Mas eu acho que a maior dificuldade é eles saberem o ponto que eles têm que contratar gente pra ajudar. Aí eu sempre falo. Ontem. Sempre vai precisar Você tem que ter pessoa. alguém pra te ajudar. Porque a gente sai da faculdade técnico, né? Mas a gente tem que saber que a partir de um momento a gente não pode ser mais técnico. A gente tem que ser gestor. Que pra você crescer, você tem que pegar mais projetos. E você não tem que ter vergonha de ter gente pra te ajudar. Porque às vezes fala assim, ela... não sou eu. Não sou eu, assim, ela passa tudo pro estagiário fazer, né? Tem muita essa visão também no mercado. Mas não, assim, eu no escritório eu deixo toda a parte de criação comigo, né? E as meninas fazem mais a parte braçal ali. Mas eu acho que é realmente esse ponto, assim. Eles querem falar assim, não, beleza, Carol. Então eu vou estruturar tudo aqui, as coisas, e daí eu vou ver pra contratar um estagiário. Eu falo, não faz isso. Contrata já um estagiário pra você conseguir tempo pra você poder estruturar as coisas. Sabe? E daí você vai conseguir... Vai ter alguém te ajudando a fazer os projetos que você tem hoje. E você vai conseguir estruturar suas coisas. Porque você não vai parar um dia e estruturar o teu escritório. É uma coisa que vai levar um tempão pra fazer isso. Você pode ter até vontade, mas... Eu levei anos. Entendeu? Então, contrata já um estagiário pra te ajudar. Essa parte braçal. Desafoga, exatamente. E foca nessa outra parte. Eu acho que eles têm... Eu vejo todas as consultorias, a visão, a maioria é essa, assim, sabe? Que a maioria, todo mundo é o arquiteto. Não tem ninguém ajudando, sabe? E eu acho isso primordial, assim, você ter alguém pra te ajudar. Porque se você não fizer a prospecção de cliente também, quem que vai fazer por você? Pra projetar tem que ter projeto, né? Tem que ter projeto, exatamente. Se for contar com a sorte, aí você pode se filiar a todas as religiões do mundo, todas as casas de aposta, aí que daí vai ser pura sorte mesmo. Pura sorte, exatamente. Daí a gente fala dessa parte de prospecção também, um pouco, assim, que é uma parte que todo mundo tem bastante dúvida, né? Mas eu vejo que, assim, como ninguém tem esse mapeamento de processo, todo mundo, quando a gente se forma, a gente conhece. Que é o briefing, estudo preliminar entre projeto e projeto executivo.
é isso aí, o projeto, entendeu? Mas não é isso. Tem muita coisa mesmo. Então eu apresento tudo. E muita coisa eles. que não fala na faculdade, né? Não, nada. Atendimento ao cliente, ninguém fala sobre atendimento ao cliente. Além de arquiteto, a gente é psicólogo, né? Então acho que muita Também gente não deve tem ter falado isso módulo aqui de no podcast, né? Além de arquiteto, sou psicóloga. Não, e é isso. Não, e tem que ser... É que a galera... Eu sempre faço uma analogia... Não analogia, mas as pessoas, elas têm que entender que o escritório de arquitetura é uma empresa. Independente se tem lá ponto arquitetura, se é... Pode ser o que for. É uma empresa. E a empresa é feita pra gerar lucro. A não ser que seja uma ONG. Se você tem uma ONG, daí você tá lá pra ajudar as pessoas, enfim. Mas não vem ao caso. Então você tá lá pra gerar lucro, pra ganhar dinheiro. Falando do jeito puro mesmo. A gente tá lá pra ganhar dinheiro. Ponto. É isso daí. Vocês podem ter o papo que, tipo, não, mas é que eu amo, que eu faço. Sim, mas fazer de graça não vai fazer. Então, tem que ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro tem que ser o mais estruturado possível. Você tem que ganhar mais e gastar menos. Pronto, esse é o segredo. Só que daí você tem que... Entre ganhar mais e gastar menos, você tem um universo de coisas que você pode fazer. Aí você contrata a Carol. Que dela vai te ajudar. Exatamente. E uma coisa que eu comecei a ver, assim... que eu tava vivendo o meu trabalho, sabe? E o meu namorado me pediu em casamento. Eu já vou contar a história da minha vida inteira aqui. Eu falei pra você que era um livro aberto. Faz parte, né? Faz parte da trajetória. Aí, a gente combinou que a gente ia fazer 3 anos de noivado. Daí comprou apartamento, tudo. Daí a gente tinha que mobiliar o apartamento. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, cara, eu preciso trabalhar. Porque eu tenho conta agora pra pagar. Realmente, porque antes eu morava com a minha mãe, eu não tinha essa obrigação, assim, sabe? Eu ajudava em casa, a gente dividia as contas. Por isso que ela não executou o projeto, então. Pode ser. Eu tinha obrigações em casa, a gente dividia as nossas contas de casa, mas não era aquele negócio, aquela sangria desatada. Agora eu vou sair de casa, eu tenho uma obra pra pagar. Eu fiquei no lugar dos meus clientes, né? Só que assim, eu comecei a trabalhar, assim, 16 horas por dia. Eu fiquei bem louca. Bem louca mesmo. Aí, 15 dias antes do casamento, me deu um piripaque. Eu falei, não. Acho que acontece jeito... com as noivas. A minha esposa ficou parecida. Sério? Você deve estar escutando isso, você sabe que é verdade. Então se você vai casar, já se prepara que o piripaque vai rolar. Mas, principalmente se estiver fazendo obra junto com a organização de casamento. A gente decidiu casar 45... Realmente, tipo, fazer uma festinha, assim, que foi uma festa pequenininha. 45 dias antes. Então, foi... Nossa, sério, um caos. Correria. Mas daí me deu um negócio assim. Falei, gente, do jeito que tá, eu não casaria comigo mesmo. Sabe? Aí eu falei, eu preciso resolver esse negócio, porque a partir do momento que eu sair de casa, né, 6 horas eu vou ter que desligar o computador, porque meu marido vai chegar em casa. Eu não vou ficar trabalhando até tardão igual eu faço hoje, né? Então, eu tenho que organizar melhor as coisas. E daí eu comecei, a ter um pensamento assim, esse negócio não pode me matar, né? Eu tenho que ter meus momentos de prazer também. Então, até quem me acompanha no Instagram vai falar, Carol viaja bastante. Eu viajo bastante. Eu amo viajar. Então, eu trabalho pra isso hoje, sabe? A nossa vida é bem parecida. Eu tô entendendo bem você. Porque a gente gosta muito de viajar, eu e o Ricardo. Então, hoje, eu trabalho pra me prover os meus momentos de prazer, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas a gente não pode ficar escravo do trabalho. Então, uma coisa de eu ter estruturado mais ainda o escritório, os processos do escritório, era pra que eu conseguisse fazer isso. Eu acabei de voltar de uma viagem de quase 20 dias que eu fiquei fora do escritório. O escritório rodou sozinho, tá normal. Não pegou fogo, os clientes foram atendidos. Deu tudo certo. Sabe? E isso é uma coisa que antes eu realmente não conseguia fazer. E eu vejo que, assim, é muito difícil eu conhecer algum arquiteto que consiga fazer isso. É realmente muito difícil. Eu fiz uma reunião só. Lá na isso viagem, não significa que você sabe? que você
simplesmente jogou teu celular no mar. Não. Mas eu quase fiz isso. Mas significa que você não deu total atenção. Que você poderia ver as mensagens, dar uma respondidinha aqui, mas você conseguiu aproveitar. Sim, foi uma vez que eu consegui realmente me conectar 100%, assim, praticamente, do escritório, sabe? E eu me organizei muito pra isso, mas porque a gente tem os processos realmente bem definidos. E no mapeamento de processos, além de você ter os processos definidos, você define quem é responsável por cada processo. E toda a equipe conhece o processo completo do escritório, desde a prospecção até a ambientação lá do cliente, né? E o pós-venda. Que a gente também tem pós-venda, nós arquitetos. Tem que ter, né? Então, as meninas ficaram, tipo, super orientadas, assim, sabe? E deu super certo. Então, eu criei essa visão, porque eu tinha que conseguir estruturar o escritório pra ele conseguir rodar sem ter eu. Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir fazer isso, né? Porque imagina se acontece alguma coisa com você, né? Você tem que ter essa visão do teu negócio, porque ele não pode parar. Sim. Você precisa, infelizmente, a gente tem que pensar no dinheiro, né? Sim, claro. Porque a gente precisa pagar nossas contas, então... Não, e até aí que entra tem que rodar. o negócio de, tipo, talvez ganhar mais e gastar menos, né? Porque você otimizando o processo, você gasta menos. Então, você pode ganhar mais, porque a margem talvez fique... Tem um artigo que eu leio... Acho que fazem uns 8 anos que eu leio ele já. Depois me passa. O nome dele, o título dele é bem sugestivo. É Work Smart, Not Hard. É um site extremamente antigo, que ele não é nem preparado pra ler no celular. Ele fica com as letras pequenininhas, assim. Mas é um cara que escreveu, sei lá, umas 1000 palavras sobre como trabalhar certo, não duro. Então, isso é fora desses livros aí de trabalho 2 horas por semana, 4 horas por mês, sei lá o quê. Aquela loucura. Mas é tipo, você realmente olhar pra ver o que você tá fazendo, e principalmente falando de escritório, da arquitetura, né? Tipo, o que você tá fazendo vai trazer algum benefício? Tipo, você tem certeza que você não tá só preenchendo planilha, que você não vai usar pra nada depois e não vai trazer nenhum benefício? Que você não tá desenhando linha lá no CAD, tipo, que uma pessoa com 1/3 do tempo poderia fazer 10 vezes mais rápido e custando muito menos. Então, exatamente. Quando você começa a pensar isso, ou ver as pessoas que... Ixi, mas é verdade, né? Sabe que aconteceu isso comigo, que você falou agora? Eu lembrei que teve um negócio que aconteceu comigo também, que me deu um clique, assim, que eu tava fazendo um projeto pra um cliente. Eu já tinha uma estagiária nessa época. E ele é dono de uma construtora. E assim, Alexandre, se você visse os projetos que eu entregava, era a Bíblia. Era a segunda versão da Bíblia, sabe? Meu Deus, que Jesus amado, gente, que desnecessário. Aí, eu cheguei lá no apartamento dele com aquele projeto impresso. Toma! E eu toda feliz, né? Ele olhou assim pra mim. Olha isso aí. O que eu faço com isso? Ele olhou bem assim pra mim. Aí eu falei, é teu projeto, né? Tipo, olha. Chegou até suada, né? Nossa, olha que legal, né? Ele falou, meu Deus, quanta coisa. Eu fiquei tipo, meu Deus, quanta coisa. Não, mas se for bem ver, essa foi só meio grossinha também. Meu Deus, quanta coisa. Aí eu falei, não. Pela cara dele, realmente era muita coisa, porque a empresa dele já era enorme, né? Eu falei, não, realmente deve ser muita coisa, eu vou ter que diminuir isso aqui. Aí minha visão mudou, entendeu? Daí eu comecei, não, preciso dar uma diminuída nesse detalhamento aí, porque... Nossa, é que às vezes não faz sentido, não fazia né? Sentido, tipo, exatamente. É legal detalhar, ninguém tá falando aqui que vocês não podem, né? Falando agora pra quem super detalha. Pode detalhar, não tem problema. Sim, tem mas que detalhar, olhando né? da visão de business, quanto mais se detalha, se não tiver uso, é tipo você lustrar um sapato que você nunca vai usar. Senão não vai adiantar. Você vai perder 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai talvez entrar na margem quase... descendo o ponto de equilíbrio ali, vai começar a ter prejuízo só porque detalhou uma informação que o marceneiro vai ligar pra você e falar, ô, dona Carol, aqui é reto ou é curvo? Como é que é? Sabe? Ele não perguntar igual, exatamente. E às vezes daí fica tão longo, né? Com tanta coisa, o detalhamento, que daí os fornecedores acabam às vezes se perdendo. Então tem que ficar uma coisa bem mais prática, aí né? você tem que fazer um curso pra
Ler Daí, projeto. exatamente. Daí eu tive que pegar e tentar mexer nisso, assim, sabe? Isso me deu uma dó, porque eu tinha muito orgulho do meu projeto executivo. Ele era top. Você vai pagando chorando, né? É bonito aí, é bonito ainda, mas ele tá bem mais reduzido e bem mais direto agora, assim, sabe? Então, são menos pranchas que a gente entrega, que é por menos da metade a quantidade de pranchas que a gente entrega, mas ele é bem mais direto e a gente faz com uma rapidez que, nossa, caiu menos da metade também o tempo, sabe? Que daí que eu comecei a aprender quando eu comecei a estudar gestão, que a gente precisa, quando eu comecei a entender como precisava cobrar, né, um projeto, né, que daí eu comecei a entender que a gente tem que estudar as horas trabalhadas, Que né? é por metro quadrado, né? É, por metro quadrado, com certeza. Eu vou matar quem cobrar por metro quadrado, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Não cobre um metro quadrado. Deus o livre, deixa pra lá. Não, e daí eu já tinha... Quando eu comecei a estudar, eu já usava... um aplicativo de contagem de horas, né? Então fica a dica, eu uso o Labor para contagem de horas trabalhadas, ajuda muito, assim, no escritório. E eu faço a gestão da equipe também ali pelo Labor. Então ele vai dando enter ali, vai contando as horas de cada projeto, cada etapa. E eu já fazia isso pra mim. Isso já fazia desde o começo, sabe? E então eu já conhecia quanto tempo levava para fazer cada coisa. Então, para eu poder implementar essa parte do orçamento por hora, né? Foi rápido para eu conseguir fazer. Eu entendo que quem vai começar a fazer isso do começo demora um pouco, você tem que saber quanto tempo você demora pra fazer cada coisa. Mas voltando, né? Daí quando eu comecei a ver isso, que eu tinha que cobrar por hora, aí eu vi quantas horas eu levava pra fazer um projeto executivo daquele. Daí eu falei, aí que eu vi que eu tô cobrando muito errado, né? Porque eu realmente tô pagando pra trabalhar, porque eu cobrei um valor muito mais baixo. Você cobrou por 5 horas e usou 50. 140 aí. Era tipo isso. E que eu tava, tipo, demorando demais pra fazer as coisas. E que daí, eu aplicando esse sistema de cobrar por hora, né? Fazer esse cálculo, aí tava ficando muito caro. Daí eu não competia no mercado. Porque uma coisa tem que combinar com a outra, tem que combinar, né? com a outra. Então, a gestão tá ligado a tudo, né? Então, você tem que sempre ter esse olhar de conseguir analisar as coisas pra você poder mexer. Por isso que o nosso mapeamento, ele sempre tá mudando. Você tá na versão 58 já. Mas é sério. Porque é dinâmico, né? Muda muito. Não, e cada escritório deve ter a sua particularidade, né? Porque você trabalha de um jeito. Pode ser que exista aquele escritório onde o profissional, ele vai querer ser o mais detalhista possível. Sim. E beleza, tá tudo bem. Sim. Tem as consequências disso. Se tá tudo bem, tem os prós que ele se sente feliz. Ele tá... Então, não tem o certo e o errado. Exato. Tem o tipo, qual que é o teu objetivo? Você quer ter vários projetos, sabe? Que vai ter que várias pessoas. É isso que você quer? Ou você quer ser uma única pessoa tranquila e ganhar o suficiente? São tudo estratégias, exatamente. né? Por isso que não pode ser genérico, né? Exatamente. O genérico vai te ajudar a, tipo, fazer o que deveria estar sendo feito bem feito já. Mas o personalizado vai ajudar, tipo, mirar direto no alvo, né? Isso Tipo, mesmo. Você controla o dinheiro, beleza. Você tem que controlar o dinheiro, ponto. Você tem que saber, você tem que saber o público que você quer atingir e a tua meta de vida e de empresa, né? Então, eu tenho a meta de vida que eu quero trabalhar o que eu tenho que trabalhar e quero viajar quando quero viajar, né? Então, quero ter uma vida mais tranquila, não ficar naquele Deus nos acuda, paranoia Deus o livre, não quero mais voltar aquilo lá nunca mais. Eu fiquei bem mal, gente. Não, mas isso é um objetivo que, tipo, você não precisa pensar só em faturamento, em lucratividade. Você tem que pensar, tipo, ainda mais quando você tá numa empresa que é prestadora de serviços, tipo, você tem que pensar no bem-estar, né? Porque senão, você fica maluco. Sim, não, e uma coisa que hoje, assim, igual você falou ali, a minha cabeça hoje, né, eu não quero ter 1 zilhão de projetos. Eu quero ter projetos de qualidade. O Neymar. Eu quero ter o Neymar. Mas eu quero ter clientes de qualidade, entendeu? Mas eu não quero o Neymar, o rico, milionário, entendeu? Eu quero o cliente que me valorize,
sabe? E que saiba conversar com a gente, que entenda, né? Que é o teu nicho, que é o que você definiu. Exatamente. E eu sou super aberta com os clientes no escritório também. Então eu falo, gente, nós temos processos aqui, então vocês têm que ter paciência, tudo. A gente prometeu pra vocês esse prazo, vai ser entregue nesse prazo, então relaxa. Então para de né? mandar mensagem. Sabe? Então, é uma identificação que você tem com o cliente também. Isso é né? fundamental, né? Porque, tipo, você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, qualquer coisa que surja vai ser um projeto. Mas às vezes é um projeto que não compensa pra você. Sim. Ou é um projeto que você poderia aproveitar muito mais e não sabe aproveitar. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, tipo, é extremamente dinâmico ter uma empresa, ter um escritório, porque vai depender muito dos... o cliente que chega naquele momento, quanto que você tá pensando em faturar, vai ter feriado, vai ter gente pra te ajudar, tudo isso é muito dinâmico, por isso que tem que entender as regras do jogo, né? Quando você entende... Isso é muito importante. Depois que você entendeu as regras do jogo, é igual você falou, né? Você vai saber se posicionar também, né? Isso é uma coisa da consultoria que eu vejo bastante dos arquitetos. Eles não sabem falar não. Ninguém sabe falar não. E eu vou te falar que eu também não sabia. Hoje eu aprendi, assim, tão sabe? fácil. Não. Mas aí, é muito difícil. Fala não, Ana. Aí, ó. Sei que o pessoal acha. Gente, é difícil falar não. Não, é complexo. Não, é muito difícil. Então, você tem que aprender a falar não e falar assim... É o que tem aquele cliente que quer as coisas pra ontem, né? E a partir do momento que você entender o teu processo, você vai saber suas etapas, você vai saber justificar por que você tem esse prazo pra entregar as coisas, por que o seu preço é esse. Pra negociação, isso vai ajudar muito também. Então, nossa, depois que eu estudei mesmo, assim... Ficou muito mais fácil de negociar os projetos para fechar projeto, porque o cliente, eu consegui dar o valor, né, pro meu trabalho. Então, isso ajudou bastante. E, assim, se não for para ser... Não vai ter alguém que vai conseguir atender. Exatamente. Então, é por isso que não tem certo e errado, né? Porque, tipo, às vezes quem quer ter 1 milhão de projetos, pode ter 1 milhão de projetos. Sim. Tipo, se... às vezes a pessoa não quer ter vida pessoal, não quer aproveitar. Enfim, cada um tem um estilo de vida, né? Beleza, você quer trabalhar 24 horas por dia, não tem problema. Sim. Tipo, tem uma estratégia pra isso. Dá pra fazer uma estratégia pra quem quer trabalhar pra caramba e tal. Ou quem quer fazer só projetos pequenos, mas pegar a quantidade. Então, exatamente. Cada caso é um caso. Cada e você estava caso. comentando que essa questão de consultoria e tal começou na pandemia, começou a fazer um pouco de sombra nos projetos. Eu ia chegar nesse ponto agora. Pô, eu tô atrapalhando a Carol pra caramba aí. Vou deixar ela falar aqui, gente. Vou lá no banheiro e já volto. É que se você deixar, eu vou começar a falar e não vou parar nunca mais. A consultoria já demora 7 horas, né? Então você vai ter que me avisar a hora que eu tenho que sair. Se começar, se as dicas ficarem muito importantes aqui, a gente começa a vender partes separadas do podcast. Isso. Não, mas essa parte da consultoria, como ela caiu do nada, assim, né? Eu não sabia. Foi a mesma coisa do escritório. Eu comecei uma coisa sem saber nada, né? Eu sabia essa parte técnica, eu não sabia vender, eu não sabia nada, né? E a consultoria é a mesma coisa. Então, a consultoria começou a dar certo quando eu... deixa eu voltar do começo, né? Pra não me perder. Quando eu fiz, eu fiz essa primeira consultoria, comecei a fazer outras consultorias também, daí eu vi um outro mercado para consultoria voltada para arquitetos. Então eu falei, eu vou investir nessa área, né? Porque é uma área que eu gostei muito, descobri um amor por ensinar que não sei explicar, eu nunca imaginava isso. E assim, eu era muito tímida antes. Quem me conhece antes da época de colégio, me vê hoje... Assim, roubaram a Carol. É outra Carol. Exatamente. Eu realmente mudei bastante. E daí eu criei amor por isso. Falei, não, vou estruturar. Daí eu contratei social media, gestor de tráfego, tudo assim pra me ajudar com essa parte. E fazer ensaio fotográfico, tudo. Fiz até consultoria de imagem e estilo. Porque eu vi que eu tinha que mudar a minha imagem. Eu sempre tinha uma imagem, a Carolzinha fofinha, a que faz tudo, ela não fala não, sabe? Eu sempre tive essa imagem. E isso era uma coisa que me prejudicava com os clientes. E até essa semana, dei uma dica pra uma arquiteta também lá no Instagram, que ela tava com essa dificuldade. Eu falei pra ela, faz uma consultoria de imagem e estilo que você vai ver, que você vai mudar um pouquinho a tua
visão, porque a imagem no mundo da arquitetura é muito importante, né? E... Nossa, todo mundo fala, nossa, que era nítida a diferença do antes e depois. A Aline, que fez a consultoria de imagem comigo... Nossa, ela é um anjo na minha vida. Eu agradeço todo dia, assim, por ela, porque realmente foi uma diferença bem grande, assim, tanto no profissional quanto no particular. Assim, ela sabe? faz ainda? Faz. Aí, ó. Ela é maravilhosa. Já deixamos o contato dela logo aí. Ela é maravilhosa, ela me ajudou muito. E até hoje, assim, às vezes eu vou comprar algumas coisas, eu mando mensagem pra ela. E eu indico ela pra todo mundo. Despretensiosa. Nossa, essa Não, ela arrasa. Aqui, ó. Ela muda. E assim, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. É uma consultoria de imagem e estilo, porque muda a tua autoestima, você aprende muita coisa, é muito legal. Eu acho que, olha, é genial esse negócio que inventaram aí. E me ajudou bastante, então investi mesmo nisso, assim, sabe? E eu tenho meu Instagram de arquitetura, que desde sempre, né, eu sempre fui muito ativa ali no Instagram. E eu falei, vou começar a investir nessa parte, mas a consultoria... não era o meu ganha-pão, né? O meu ganha-pão é o escritório. E a consultoria, eu também, como escritório, eu comecei de baixo. Então, eu comecei cobrando um valor simbólico no começo. Eu não tinha nem noção de tempo. Quanto que ia levar a consultoria, né? Que não tinha realmente noção nenhuma. Que era pra ser 1 hora, agora é 7. É que tudo que é novo é difícil, né? Não tem uma fórmula mágica. E daí, comecei a postar sobre a consultoria, falar bastante disso. E eu tinha uma visão assim... eu vou entrar como autoridade nessa área de gestão e isso vai interferir na visão do meu cliente comigo, porque ele vai falar assim, nossa, essa pessoa é uma autoridade, entendeu? Eu vou contratar ela. Só que são públicos totalmente diferentes. Aí, ano passado, eu sempre faço um balanceamento do escritório a cada 3 meses, né? Daí fui fazer os últimos 3 meses do ano, daí eu falei assim, opa, algo não está certo. As solicitações de orçamento diminuíram muito, né? Algo dá errado. Não tá legal. Eu errei porque eu deveria ter visto antes. Errei mesmo. Mas é que final do ano é punk. Final do ano é final do ano, todo mundo sabe. É punk, eu deveria ter visto antes. Eu errei na gestão. E daí eu falei, não, alguma coisa tá errada. Daí comecei a conversar com o pessoal, assim, analisar. Daí eu falei assim, gente, é consultoria. Eu tô atingindo um outro público, tá tudo você errado. Você tá atingindo arquitetos e eles não querem fazer projetos com você. Eles não querem contratar pra projeto. E a consultoria não bota, não me dá dinheiro, entendeu? É uma coisa, tipo, a mais ainda do escritório, né? É uma coisa à parte ainda que tá um bebezinho. Aí eu falei, não, vamos mudar o foco. Mudei o foco. Hoje eu não falo tanto sobre a parte da consultoria. Continuo fazendo. Quem quiser fazer, posso vender minha consultoria? Claro, manda bala. Pode vender a consultoria. Continuo fazendo a consultoria. Depois a gente vai sortear. Não, tô brincando. Não, podemos sortear. Gostei da ideia. Publiquei a Carol aí, gente. Não, gostei da ideia. Vamos fazer um sorteio de uma consultoria? Você que manda. Eu gostei. Eu topo. E daí parei de divulgar consultoria, mas eu continuo fazendo e daí foquei no escritório, né? Aí sim, daí as coisas voltaram, né? E isso faz parte da gestão do escritório, né? Então você também analisar e tá analisando sempre pra você não esperar, né? Chegar lá no fundo do poço pra você ver que tá. Mas é isso que ruim, né? A parte boa é você entender o que. Porque, tipo. Se você não tivesse noção nenhuma, ou uma breve noção de gestão, ou você poderia olhar aqui e falar, que pena, deve ser o governo novo. Ah, que pena, deve ser porque choveu ontem. Ah, que pena, é porque o dólar mexeu aqui a balança comercial. Exatamente. Tipo, você vai sempre culpar o mundo externo e nunca vai parar pra olhar. Putz, calma. Será que eu tô com bafo? Tem que olhar pra dentro. Será que eu tô postando acontecendo? foto ali que não posso postar? Será que, tipo, sempre vai ter alguma coisa que pode estar acontecendo? Claro, a gente podia culpar o Instagram ali que não tá entregando, sei lá o quê. Sim. Mas, tipo, a resposta tava direto na tua frente, né? Não, a coisa sempre tá... Nesses casos, a resposta sempre tá na gente. Não tem. Porque a gente sempre vai ter alguém querendo reformar uma casa. Nunca vai ter ninguém querendo reformar uma casa. Então, assim, se a gente conseguiu um até mercado hoje, que não vai acabar. Não, nunca. Então, alguma coisa tá errada internamente, não é possível, né? Então, e conversar com as pessoas, isso ajuda bastante, assim, você não ter esse paradigma, né? Não posso. A arquiteta tem muito disso, né? Não posso contar
Nada, não posso abrir o jogo, porque a pessoa vai me copiar, ela vai ser minha concorrente, não sei o quê. Aí eu falo. Nossa, tá uma... Desculpa, eu ia falar um palavrão. Qualquer coisa ela coloca um pi. Ela tá uma merda o escritório. Não, mas né? Daí eu falo assim, realmente, não, gente, não tô conseguindo. O que tá acontecendo? Me ajudem. Eu falo. E é legal falar com pessoas de outras áreas. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas de outras áreas, porque daí tem uma outra visão, sabe? Que daí eles conseguem visualizar fora do técnico da parte de arquitetura, se você falando só com fora arquitetos, do projetar, né? Exatamente. E daí você consegue ter uma outra visão ali, né? A gente até tinha conversado aqui antes, né? Fazer um outro Instagram. A minha saída realmente seria essa. Fazer um outro Instagram voltado pra consultoria de arquitetos. Mas daí eu preciso me organizar melhor pra poder fazer isso, porque... A rede social demanda muito tempo. Igual a gente falou, né? É um filho mesmo. Tem que fazer com cuidado ali, que senão não adianta nada. Exatamente. Ainda mais eu acho que o escritório, pra mim, é uma coisa muito, muito fácil, porque o escritório leva meu nome ali, entendeu? E ali na rede social do escritório, eu posto tudo. Posto minha vida pessoal também, porque eu vou estar entrando dentro da casa do meu cliente. Então, é muito legal que eles se aproximem da Carol mesmo, não do escritório de arquitetura, né? A gente é focado em interiores residencial. E ali no outro... vai ser uma coisa muito mais técnica mesmo. E o teu cliente que quer fazer um projeto não vai seguir ele e tal. Sim. Porque você vai ter conteúdos Exatamente. diferentes. Então é uma coisa bem mais técnica, que eu vou ter que sentar, pensar realmente numa postagem mais elaborada, tudo, né? Então... E tudo demanda tempo, né? Não, demanda muito tempo. Então eu confesso que eu tô com um pouco de preguiça de fazer isso agora. Não, mas é interessante essa questão que você falou de, tipo, revelar segredos, esse tipo de coisa. Tipo, eu acho que pro mercado como um todo, é bom se existir uma equalização, assim, tipo, de prestação de serviço e tal. Porque o mercado de arquitetura, eu acho que ainda existe esse tabu. Primeiro que é só luxo. Então isso é um tabu, né? Que, putz, dá pra fazer muita coisa acessível e tal. Sim. Ou que o arquiteto é caro demais e tal. Existe muito esse negócio. E tem gente que não sabe cobrar e acaba cagando no mercado. Isso foi uma das coisas também que é uma meta, assim, minha da consultoria também, sabe? Tipo, porque eu falo, a gente tem que não igualar o mercado, que cada um tem sua particularidade. Mas você tem que saber o que você tá cobrando. Porque, poxa vida, às vezes a gente quer fechar um projeto, né? Daí o cliente chega lá com uma outra proposta, que alguns mostram pra gente a outra proposta, sabe? Ai, eu tenho vontade de falar... De ligar lá, que é uma consultoria? Eu tenho vontade de falar assim, que às vezes não mostram daí quem que é o arquiteto, né? Ele fala assim, queria pedir o contato desse arquiteto e oferecer uma consultoria pra ele. Esses dias, nem sei se posso falar isso, mas eu fiz um orçamento pra uma cliente. E... nossa, me identifiquei bastante com ela, legal, né? Aí fiz a proposta pra ela, show de bola, achei que ia dar super certo. E daí ela tava em dúvida entre eu e uma outra arquiteta. Só que a outra... E assim, o nosso tava o mesmo preço. Realmente eu não sei quais que eram os processos, não sei o que era, tava o mesmo preço. Só que ela tinha quase 30 visitas inclusas no projeto. Aí eu falei, gente, 30 visitas pra mim? Será que não é vizinha? Não, tô brincando. É muito caro pra eu cobrar 30 visitas pra um cliente fazer. Porque o nosso foco do escritório é fazer um projeto. A gente não executa obras, né? Então, eu faço a parte de visitas pontuais na obra. Então, eu cobro por hora as visitas à obra, né? Então, se eu fosse fazer 1 hora cada visita ali, meu Deus do céu, daí... ia triplicar o orçamento. E cadê o lucro dessa pessoa? Não é possível. Daí eu tentei mexer no meu orçamento pra entender o orçamento que a arquiteta fez, sabe? E não fecha. Não fecha. Aí, assim, eu falei, não tem como competir aí, sabe? Daí, aí você fica assim, poxa, eu perdi um tempão. Porque, assim, eu fiz várias negociações, sabe? Pra tentar fechar esse projeto, porque era um projeto que eu queria fechar. Mas não tem como competir. Eu falei, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Não faço. Não dá, não faz sentido. Não fecha a conta. Ela, mas
eu queria fazer uma consultoria pra ela. Não, mas isso é complexo, né? Porque, tipo, se todo mundo for assim, você tem que repensar o teu negócio. Né? Vai chegar... Ixi, caiu o O do Carolina. Mas beleza. Carlina. Porque se você tá muito fora, pode ser que tenha alguma coisa errada dentro da tua empresa, né? Ou você tem sei lá... Você tem um escritório, beleza? Você tem as mesmas pessoas e tal, só que você alugou uma sala que é no melhor edifício. Isso impacta, né? Porque, sei lá, o teu aluguel vai ser 30 mil reais, enquanto o outro é home office. Pô, são 30 mil reais. Isso impacta firmemente ali dentro do custo fixo que você vai ter. Então, se todo mundo fizer isso, você vai ter que adaptar. Sim. Né? Porque tipo, você vai ter que pensar em alguma coisa ou você vai ter que justificar pra caramba. Não, você tá pagando a mais, mas calma. Eu tô num escritório top. Se isso for uma justificativa. Senão você tem que se adaptar. Porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, surge uma tecnologia nova que reduz o tempo da galera projetar. Se você não se adapta a essa tecnologia, o teu preço vai ficar obsoleto. Porque a galera vai começar a fazer ou uma estratégia nova, ou diminuir a quantidade de detalhamento, talvez, enfim. Uma coisa que a gente tem que estudar é a inteligência artificial, né? Também, então. Eu tô começando a estudar essa parte já, porque o tempo é dinheiro, né? Então, eu acho que ela vai trazer muitos benefícios pra gente, assim. E essa é uma corrida, tipo... É uma corrida, literalmente, né? Acho que quem for mais rápido sempre vai se dar bem, sempre vai se dar melhor. E os outros têm que ir acompanhando, né? Tipo, é uma janela, né? Que ela vai passando. Exatamente. E essa parte, assim, dos custos, assim, é uma coisa que é um paradigma também, assim, que é uma coisa que pra mim é um pouco complicado também. Hoje eu tenho um custo mais alto. A gente trabalha de home office no escritório. Que é uma estratégia. É uma estratégia. Então não quer dizer que as pessoas têm que trabalhar de home office, mas é uma estratégia. Exatamente. Só que eu trabalho de home office, mas eu tenho custos com equipe. Então, eu tenho arquiteto e estagiário. Então, eu já não tenho um custo baixo, né? Quando, igual antes, eu tinha só um estagiário. Era uma coisa, agora eu tenho arquiteto na equipe também. Então, agora, se eu pegar... Eu queria muito ter um escritório físico. Eu queria muito, é meu sonho de menininha. Ter um escritório escrito Carolina Lagrana Arquitetura. Nossa, ia ser lindo. Mas eu vejo que hoje os clientes, né, que chegam nos escritórios gostam muito do online. E isso abrange também pra gente conseguir atender em outras cidades. E isso iria impactar muito no meu preço. Eu acho que você já falou demais, hein? Essas dicas aí, se quem não aproveitou já tinha que cortar. Mas a consultoria, bicho, é muita coisa. Porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal não entende. Eu vejo muita gente reclamando, entende disso? Que tipo... Ter um escritório, beleza, mas se isso tá impactando no fechamento de negócios, fecha o escritório. Taca fogo, some dali. Não taca fogo, mas some dali. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Se o teu cliente faz questão... Porque eu entendo que são nichos e nichos. Vai ter aquele, talvez, o público de mais alto padrão, que vai fazer questão de ter uma sala para demonstrar, ter várias amostras. Isso faz sentido. É um nicho, é uma estratégia. Tudo é estratégia. Se for pensado... de forma estratégica, tá valendo. Agora, se foi... Não, é assim porque eu acho que tem que ser assim. Calma, pode ter um precipício ali que você tá se afundando, né? Você tem que estudar tudo, assim. Eu já fiz a planilha pra abrir escritório 300 vezes. E não rolou ainda. Não rolou ainda, calma. Porque o preço do mercado é outro, sabe? Então, daí o meu preço não vai ficar competitivo. Você tá cobrando muito barato na visita, provavelmente. O meu preço não vai ficar competitivo, entendeu? Então, a gente tem que estudar sempre, viver a realidade atual, né? Não adianta a gente também querer dar um passo maior que a perna e querer viver só dos nossos sonhos. Bom se fosse assim, né? Bom se fosse. Nossa, seria tão bom. Se alguém conseguiu aí, comentem, por favor, como é que faz, que também gostaria. Exatamente. Não, é difícil, é uma coisa que aí você sempre tem que estar estudando, sempre estar analisando. Hoje eu sento com as meninas e eu falo assim, gente, vamos tentar mexer nisso aqui, me ajudem também, né? Elas conhecem os processos de trás pra frente também. Elas assim, tá muito complicado isso daqui.
que vocês acham que dá pra gente fazer, né? Então, a gente tenta todo mundo se ajudar, assim, é legal ter todo mundo a par de todos os processos, sabe? E a gente vai sempre se ajudando, assim, no escritório pra conseguir fazer o melhor, entregar o melhor pro cliente, né? Porque a gente tenta diminuir os processos, mas sem perder a qualidade final. Eu acho que isso é imprescindível. Isso tem que ser arroz com feijão, né? Exatamente. Eu não perder a qualidade e eu prezo muito pelo atendimento. Então, hoje, os clientes, assim, do escritório não são clientes, já são meus amigos, sabe? Eu tenho essa relação, que eu vou confessar que é uma relação muito boa, mas às vezes me atrapalha no escritório, porque tem cliente que liga e quer ficar a tarde inteira, né? Conversando. E daí assume a parte e a minha agenda psicóloga. tá ali tocando ali, ó. Agora começa a tal atividade, já terminou essa atividade. Não, eu tô aqui ainda. Calma, só um pouquinho, só uma meia hora. Mas é legal, assim, eu gosto de criar essa relação com os clientes. Mesma coisa com os fornecedores, né? Eu acho que eles são ali uma extensão do escritório. Então, a gente é arquiteto, a gente não é especialista em nenhuma coisa, né? Então, eu sempre tive essa cabeça desde o começo. Por isso que quando eu comecei, eu fui atrás de fornecedor em vez de atrás de cliente. Porque eu não era especialista em nada. Então, hoje, se a gente quer fazer alguma marcenaria louca, eu ligo pra Lilian. Falo, eu posso fazer isso no projeto? Dá pra executar isso? Sabe? Porque eu gosto de ter vocês perto, assim, de mim. Respaldo também. Exatamente, pra eu não acabar projetando uma coisa que não consegue executar Você não depois. precisa pensar 8 horas no dia, sendo que você vai ligar pra Lilian e ela vai falar, não, Carol, isso não dá. Não tá? dá. Por isso e isso não dá pra fazer. Beleza. Exatamente. Passo pra próxima. Exatamente. Então, a gente tem que... a gente tem eu tenho esse pensamento, assim, no escritório, sabe? E isso é muito legal, assim. Acaba me aproximando bastante das duas partes e cria uma rede, né? Então, o escritório não é só eu, a Ana, a Ju e a Mari aqui no escritório, né? Tem a Lilian, tem a loja de iluminação, tem a marmoraria. Então, o escritório, tipo, é uma grande família, é uma galera, porque tá todo mundo trabalhando em conjunto. E depois que finaliza o projeto, foi pra obra, não acabou. Sim. Sabe? Tem muita coisa que vai rolar ainda. Então, é muito legal você ter essas pessoas por perto, porque eles vão te auxiliar muito, assim, sabe? Então, quem tá começando aqui de Curitiba, principalmente, fala na Carlos de Carvalho, conhece todo mundo. Primeiro passo. Primeiro passo, porque ela tem várias lojas de decoração. Então, vai lá conhecer as coisas, né? Se aprofundar um pouquinho mais, visitar a fábrica, porque a gente aprende Ajuda muito, bastante. né? Exatamente. Eu vou arrancar algumas perguntas de você agora. Essa aqui é a parte que é um segredo, mas não é tão segredo assim. Ai, meu Deus. São só algumas perguntas básicas, mais pra gente entender como é que tua cabeça pensa. Boa. E não vai ter muito a ver com gestão, tá? Mas qual que é o seu estilo arquitetônico favorito? Você Acho pode que falar. um clássico contemporâneo, assim, sabe? Isso é o da Carol ou é o do escritório? Ou não tem? É difícil o meu estilo, na verdade. Porque, assim, ó, é um estilo que o escritório vai muito pra esse lado. Muito mesmo. Mas se me der um projeto preto pra eu fazer, assim, uma churrasqueira preta, madeirada, não sei o quê, sai meia hora. É? Tá na ponta da língua já. Tá pronto já. Tá pronto. Quem quiser, aproveita agora. Projeto de meia hora. Projeto expresso. Sério, então flui, assim, sabe? É muito legal, assim. Mas eu acho que o maior, assim, o maior estilo... A minha casa é essa mescla também, porque a parte interna é meio um clássico contemporâneo, assim. E daí a churrasqueira... É esse preto, madeira e não sei o quê. Então eu acho que é esses dois, assim, Show. sabe? Não, perfeito. Eu ia perguntar aqui, mas essa pergunta já tá respondida. Qual rede social que você não vive sem? Então o Instagram vai fazer parte do teu dia a dia, né? Exatamente. E você tem algum cômodo favorito pra arquitetar? Deixa eu pensar. Eu acho que era gourmet. Era gourmet. E eu como que eu mais... a gente mais fica também lá em casa. Sou casada com um gaúcho por tabela aí. Vixe, então a gente churrasco só no final de semana cantando. Não, durante a semana também. Então, acho que é o ambiente que mais flui, assim, sabe? Eu gosto bastante. Show. E você tem algum que seja o maior medo dentro da profissão ou na tua vida pessoal, sei lá, relacionado com a arquitetura? O maior medo?
Eu acho que uma coisa que me dá sempre Cobrar por metro quadrado. não, também. Que me dá um taque cardíaco, assim, sempre no escritório, que eu não... Isso é um medo que eu sempre tenho, assim. O Ricardo sempre falou assim, cara, você vai conseguir, sabe? Mas não dá conta. Eu sou meio louca com isso, assim, de não dar conta. Então eu faço 1000 planilhas, eu tô toda hora estudando as planilhas, as entregas, quem que vai se encaixar onde, tudo. Pra ver se eu posso fechar projeto, não sei o quê. Porque eu também não gosto de recusar projeto. Então eu dou um jeito, sabe? Mas o meu maior medo é não dar conta. E eu brigo com isso todo dia na minha cabeça pra fazer eu dar conta, sabe? E nós, mulheres, né? É difícil, né? Porque a gente acaba sempre querendo abraçar o mundo, é o mal da mulher. E então acaba que às vezes a gente dá um desespero, assim, ó. Então esse é o teu maior medo. É o meu maior medo, é não dar conta. Faz parte. E pra você, tem algum lugar, você que gosta de viajar, que possui a arquitetura mais bonita? Agora acaba entrando um pouco no urbanismo, não tem como fugir. Mais bonita. Ou pode ser um museu, pode ser uma igreja, um local. Olha, Tuara Gourmet. Eu gostei muito. Agora a gente viajou, eu me apaixonei por Amsterdã. Eu achei linda a cidade, assim, as casinhas. Tipo, é que eu gosto de conhecer quando é uma coisa totalmente diferente do nosso ali, assim, sabe? Então, eu achei sensacional aquela cidade lá, a arquitetura, as casas, né? Que tem a história da casa, até falei no Instagram, né? As casas são inclinadas, expliquei lá pro pessoal e tal. Então, eu gostei bastante, achei que bem interessante. Teu lugar, uma arquitetura mais bonita, então. A mais interessante, assim, eu acho que é bonita, é aconchegante, sabe? Eu não gosto muito daquelas coisas estrondosas, assim, sabe? Tipo, a gente foi pra Londres também agora e eu já não gostei, sabe? Não porque, é teu tipo. Eu gosto um pouquinho mais delicado, assim, mais pitoresco, aconchegante, é isso mesmo. E tem alguma situação que você passou em uma obra que te marcou? Uma situação engraçada, uma situação triste, uma situação desesperadora, porque você tava pendurado só por uma corda pra descer um elevador, sei lá, alguma coisa que te marcou? Tem muitas. Deixa eu pensar. Mas tem alguma que te dá um... Nossa, teve aquela vez e tal. Específica. Porque situações engraçadas acontecem. Acontecem muitas. Teve uma que uma cliente minha contratou um eletricista que... era um senhorzinho que era um amorzinho. E a gente fez um projeto elétrico lá e tal, né? Só que ele não sabia ler. Então eu tinha que ir quase todo dia na obra dela pra explicar. E, assim, eu não podia ir na segunda-feira explicar tudo, né? Eu tinha que ir ambiente... Também, né? Esquece também. Era ambiente por ambiente. Eu tinha que ir lá explicar pra ele. Marcava nas paredes, fazia uma simbologia e tal, né? Nas paredes. Mas que legal. Pra ajudar ele. Teve uma situação... Nossa, essa foi engraçada. É começo, né? Ai, Jesus amado. O começo é o melhor. É o que tem mais pérola. Essa cliente tinha uma banheira na casa dela, né? E ela resolveu contratar profissionais separados pra obra. Porque todas as experiências que eu tive de obra assim, você contratar um eletricista, um gesseiro, um encanador, nunca deu certo. Nenhuma deu certo. Sempre você contratando uma equipe, que essas pessoas trabalham juntas, assim deu certo. Tem sinergia daí. Exatamente. Aí, tinha uma bendita de uma banheira na obra dela. E ela me ligou. Então, eu projetei a banheira. Era a primeira banheira que eu fiz. Vocês imaginam como que foi o projeto, né? Mas até que tava bonitinho. Aí, daí ela me ligou, Carol, preciso que você venha aqui na obra, me dar uma ajuda e tal, porque o pessoal não sabe instalar banheira. Eu falei, eu também não. Deus do céu. Não, beleza, tô indo aí. Peguei um Uber, um táxi, sei lá o que era na época, e fui assistindo no YouTube de como instalar a banheira. Caramba! E eu ensinei lá, eu cheguei lá e eu ensinei como instalar uma banheira. Ela tá até hoje, a banheira. Viu? Não menosprezem as dicas do YouTube. Não, o YouTube é a vida, gente, é a vida mesmo. Aí nossa, sério, assim que eu cheguei lá, assim, não, e é complicado também, né? Porque eu era uma guriazinha, né? E era tudo aqueles marmanjos lá de 60 anos de experiência em obra, sei lá o quê. Só que eu nunca tinha instalado uma banheira. Aí eu cheguei lá, não, faz isso, agora faz isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me dá a chave aqui logo. Saiu a banheira.
saiu vendo. Eu falei, meu Deus. E a mesma coisa também teve uma obra, que hoje eu não faço mais essas loucuras, porque hoje eu já não participo tanto de obra, né? E hoje você sabe como é que funciona também. Não, calma. Deixa eu ligar aqui pra quem manja. Não, e influenciou, e foi muito legal, porque influenciou muito na forma de projetar. Entendeu? Então eu aprendi muita coisa naquele dia ali, que hoje a gente faz alguns detalhes que influenciam na parte da instalação da banheira. E teve uma obra também que nós tive que instalar uma caixa de som no teto. Mas deu certo. E o caixa de som, o recibo... você quem tem... Eu que instalei. Sério? As fotos tava bonito, mas depois foi tentar ligar, ficou meio... Mais ou menos. A finalização lá tiveram que dar, não deu muito certo. Mas fiz a instalação pra dar tudo certo no dia. Mas o YouTube sempre tem que tomar muito cuidado, né, com o que tem no YouTube lá, mas dá um... Não, eu meto a cara mesmo. Vou lá, dou um jeito. Quando eu vejo... igual até eu postei hoje no Instagram, é aquele look multiuso, né? Que você vai pra obra, vai pra evento, vem pro podcast, vai atender cliente. É o saltinho assim, né? A gente fala, vai bater salto na obra, a gente vai. É um saltinho assim, mas que você vai atender cliente depois, tudo. Você consegue subir na escada, né? Consegue instalar um caixa de som e dá certo. Se precisar levantar a banheira, nós levanta. Então... Mas assim, foi muito legal. Tudo isso porque eu aprendi muito, assim, no começo. Eu fiz muito acompanhamento de obra de graça no começo. Não cobrava acompanhamento de obra. Pra pegar experiência. Porque eu não sabia. Eu nunca tinha ido pra obra. Imagina, eu era uma arquiteta que não conhecia de obra. Mas isso é uma estratégia também, né? Faz sentido, né? Então, eu fiz acompanhamento de graça, fiz vários no primeiro e no segundo ano. E foi muito perrengue. Eu lembro que eu chorava bastante, porque eu me estressava, assim, sabe? Porque eu não tinha os Paranauê ainda, né? E eu era realmente uma menininha, não sabia falar as coisas. O ambiente de obra pra mulher é um pouco difícil. Hoje eu já tiro de letra, tô lá batendo marmita com os pedreiros. A dica é carregar um tijolo. Qualquer coisa que você ameaça, tá tudo certo. Não, eu meto a mão na massa. Mas eu aprendi muita coisa. Então, isso influencia muito no escritório hoje. Por causa é o que dá dessa vida parte, ali, assim. né? Exatamente. É o que vai moldando Exatamente. Então, assim, todo mundo fala assim, não, você pode focar só em projeto, você pode... focar só em projetos de interior e residencial, igual a gente faz. Mas eu acho que, assim, não, no começo tem que fazer de tudo. Você tem que ir pra obra, não cobra pra ir pra obra, vai, tá passando ali perto, bate lá, entra na obra, vai ver como que tá fazendo. Até pra ver o que você gosta, né? Porque às vezes você nem gosta disso, você gosta de projeto comercial de restaurante vegano. Sim, é um nicho, né? Então, eu acho que você tem que fazer, conhecer. Eu fiz projeto de várias coisas, assim, sabe? E eu realmente vi que o interior residencial era a área que mais chamou atenção. Que eu gostava mesmo, assim, sabe? É uma área que não é tão fácil, porque é um projeto muito longo, é um relacionamento muito longo que você tem com o cliente, né? Já o comercial ali, né? É uma coisa, babum, acabou, né? É mais prático. Mas é uma coisa que realmente eu gosto. Eu não tem jeito. Mas essa parte de obra, assim, fez total diferença, assim, pra mim. E é bom saber, né? Como é que funcionam as coisas. Porque no papel ali, no software, é muito bonitinho, muito facinho. Sim. Mas daí na hora você, putz, aqui eu podia ter facilitado. Aqui eu podia, assim é meio complexo. Exatamente. O que eu fiz na obra lá do meu apartamento, lá que eu fiz, eu quis estar presente em tudo. Tudo tava presente. Então, também aprendi muita coisa lá, sabe? Então, acho que se tiver a oportunidade, a mãe tá fazendo uma reforma de uma cozinha. Gente, leva teu notebook, fica lá o dia inteiro trabalhando, vendo como que o cara vai instalar a dobradiça da porta. Que você vai aprender. E fique dando pitaco também. Tipo, falando assim, ó, vai ficar torto isso aí, hein? Ó, cuidado, hein? Ó, não sei o quê. Ajuda mais. Não, aprende demais. A obra é um ambiente, assim, muito rico. Que você vai, assim, e não tem como você ir e você não aprender uma coisa nova. Não tem que ir. A dica que eu dou é vá pra obra. Show! Mas, Carol, muito obrigado, então, pela tua participação, de ter tirado um tempo pra vir conversar com a gente. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí até o final do podcast. Sempre acompanhem as novidades no nosso Instagram. Não esqueçam de seguir a Carol lá no Instagram. Seguir a Movelaria Maranhão também. E também a gente vai deixar o contato da tua personal stylist. Da Ana. Da Ana?
Da Aline. Consultoria de imagem. De imagem e estilo, Aline Santana, isso maravilhosa. aí. Então a gente vai deixar ali na descrição aí embaixo do vídeo. Vocês podem pegar esses contatos aí. A gente fica por aqui então e até a próxima. Falou! Obrigado. Show! E aí? Adorei. O que você achou? Muito bom. Gostou?